Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos o Senhor e brinde-nos com a sua paz. O cenário não poderia ser melhor. Era uma noite de setembro em Paris. Ainda o calor deixara as marcas da sua presença. No cemitério de Montmartre, 4 personagens caminham entre os ciprestes, enquanto o vento da noite cantarola uma canção no arvoredo. À frente do grupo, uma jovem mulher, hipnotizada, ela avança com segurança entre as várias sepulturas, os mausoléus, com o semblante assinalado pelo transe. Ela apresenta uma grande decisão. Logo atrás, o seu hipnotizador, o metapsiquista Senhor Dipilo, e ladeando a esposa do deputado da cidade de Meuse e o jornalista do Paris Soir, Paulo Neville. Há um silêncio constrangedor no grupo. A jovem senhora avança e, chegando à parte do fundo do cemitério, em um retângulo gradeado, ela é tomada praticamente de um estupor e começa a gritar: o meu corpo está sepultado ali. Ali estão os vestígios da minha matéria. Foi ali naquele lado que me inumaram. Ainda me recordo de quando trouxeram meu cadáver e ali sepultaram-me. Ditas estas palavras, a senhora deu um grito na noite e desmaiou. O senhor Dipio acercou-se, despertou-a e, depois de acalmá-la, com as autoridades da pesquisa que os acompanhavam, ele pediu que retornassem ao seu apartamento no coração da cidade. Aquela era uma das etapas finais de uma experiência de equimnésia, através de cuja metodologia de regressão da memória o metapsiquista Senhor Dipio desejava equacionar uma das grandes interrogações do pensamento na Terra. Será que a vida é o resultado caprichoso da aglutinação molecular que constitui o organismo? Será que a criatura humana são as suas células? E que o momento em que os neurônios cerebrais deixam de receber a oxigenação, advém a morte, a aniquilação da vida? Para equacionar esta problemática, o senhor Dipio e aqueles amigos realizavam uma investigação curiosa, utilizando-se da senhora Denise Créteil, uma mulher da classe média, esposa de um funcionário modesto, mãe de 3 filhos, que ele hipnotizara por 60 vezes, sendo aquela a 61ª hipnose, levando-a ao cemitério de Montmartre, para que ela pudesse identificar o lugar em que estava o cadáver da personalidade que ela dizia haver sido a sua última encarnação. Denise Créteil, depois de escolhida, foi submetida a uma série de exames. Logo depois da primeira hipnose e regressão de memória, o senhor Dipio acreditou que ela era passível de alucinações psicológicas. Levou-a a um psiquiatra. Submeteram-na a uma série de testes para medir-lhe o coeficiente intelectual,
Depois, levaram-na a um clínico geral. Este pediu uma série de exames complementares para tentar detectar alguma enfermidade na área fisiológica daquela paciente que se deveria submeter a uma série de hipnoses. Mas não se contentaram os investigadores com isso. Identificaram os pais de Denise Creteio. E para evitar a possibilidade de uma memória genética, submeteram-nos também a uma série de testes de natureza psicológica. E porque os avós de Denise Creteio também ainda vivessem, eles firmaram um documento asseverando que voluntariamente se submeteriam a investigações para tentar observar se a memória genética seria capaz de responder pela problemática de que Denise Creteio seria objeto. A experiência e a série de exames gastaram vários meses. E depois de outros tantos meses, o senhor Di Pio, após haver gravado todas as experiências, por primeira vez naquela noite de setembro de 1956, permitiu que a sensitiva tivesse oportunidade, no seu estado de consciência lúcida, de ouvir algumas das curiosas gravações. No estado de transe, quando ele fez que ela regressasse à vida pré-natal e depois atirou-a daquele abismo do passado, levando-a ao começo do século XIX e partindo dali, avançando progressivamente na sucessão dos anos, ela começou a dizer: meu nome é Marie-Lise, eu me recordo, eu sou talvez uma das jovens mais injustiçadas da terra. Apesar de haver nascido de uma das mulheres mais famosas do século XIX, eu fui profundamente infeliz, porque a fama é companheira da desgraça. Minha mãe era Pauline Bonaparte, a irmã do imperador da França, Napoleão Bonaparte. Como todos se recordam, minha mãe permitia-se as licenças morais. Era uma mulher jovial, alegre, que permutava os parceiros conforme os caprichos do momento. Ela apaixonou-se por vários dos generais que faziam parte do exército do meu tio. E eu sou filha de uma aventura. Meu pai é o Marechal Lefebvre. E este romance, que era tempestuoso, não podia ir adiante, porque meu pai era casado e tinha família. Não obstante, minha mãe apaixonou-se por ele, e ele talvez tenha experimentado o ardor da paixão por essa mulher notável que foi imortalizada no mármore e cuja vida de dissoluta em Roma fez corar as próprias estátuas. Eu nasci em 1805, e de imediato minha mãe entregou-me a um casal de lenhadores da Normandia para silenciar o meu nascimento. Ela mandava periodicamente uma importância que era aplicada na minha sobrevivência. É claro que todo mundo esperava que eu morresse, mas eu nasci teimosa e disse para mim mesma que não morreria. Então, quando eu completei 7 anos, a minha mãe transferiu-me para a cidade de Épernay. É uma cidade próxima de Paris, na banlieue, a 30 quilômetros aproximadamente da Torre Eiffel. Ali eu fui morar na casa de Madame Sévigné. Ora, eu digo casa, mas era um castelo. Era um maravilhoso castelo para os grandes saraus parisienses. Na época do verão, eu tive a oportunidade de conhecer Charles Baudelaire. Fiz minha amiga de Honoré de Balzac. Na residência de Madame Sévigné desfilavam a corte, os ociosos, os intelectuais, os artistas.
E nos agradáveis meses de verão, quando Paris se torna insuportável de deserto, a cidade de Épernay recebia as personalidades que se recusavam a ir para outro lado, e eu vivia muito feliz. Mas o inverno era desagradável. Eu tinha uma preceptora, tinha um pedagogo, eu era uma menina triste, que sonhava com o verão. Madame Sevier era muito gentil, mas ela não ficava ali. As saias, os serviçais, todos eles eram meus amigos. Quando eu completei 15 anos, eu me apaixonei redondamente por um general de meu tio. Dessas paixões juvenis. Mas ele que se sentiu tocado com a minha seráfica beleza e a tristeza que pairava na minha face, foi claro e me disse que não me podia corresponder ao amor. Primeiro, porque titio estava em desgraça. Ele já se encontrava no exílio, estava praticamente próximo da morte. Ademais, ele era casado, era pai, era feliz. E eu, amargurada, entreguei-me ao tédio e à depressão. Contraí uma tuberculose pulmonar, morri e fui enterrada no cemitério de Montmartre. Então a gravação era interrompida. 60 vezes, Denise Créteil, com pequenas variações, referiu-se a esta peculiar história. Monsieur Dupio e os investigadores realizaram uma pesquisa nos assentamentos de Paris. Examinaram a família imperial de Napoleão Bonaparte. Nenhum registro, nenhuma anotação. Aquela história era fantástica demais para ser verdadeira. E o senhor Dupio necessitava de um fato, a evidência, que trouxesse o contributo da pesquisa científica para ser, pelo menos, considerada. Por esta razão, ao hipnotizá-la pela 61ª vez, levou-a ao cemitério de Montmartre para que ela apontasse a sepultura onde estavam os despojos carnais. Porém, Denise Créteil não logrou, porque aquela quadra, o retângulo, estava cercado de grades altas, e embora ele houvesse conseguido uma permissão especial para atravessar o cemitério em avançadas horas da noite, acolitado à distância pelos zeladores, ele não pôde entrar naquela área terminantemente fechada. No dia seguinte, porém, o senhor Dupio e as personagens do problema dirigiram-se à administração do cemitério de Montmartre. Foram convidados os coveiros, os guardas, para que eles dissessem se alguma vez aquela jovem fora vista a realizar pesquisa entre os túmulos. Se por acaso ela tiver acesso às anotações e aos óbitos registrados nos livros competentes. E para surpresa do investigador, todas as perguntas receberam uma negativa. Ninguém jamais vira aquela jovem ali. Os assentamentos e obituários estavam trancados no arquivo normal e ninguém havia solicitado permissão para uma pesquisa. O senhor Dupio perguntou ao diretor do cemitério que ala era aquela. Levando o senhor diretor até o local, ele afirmou que aquela era uma ala histórica. Ali naquele lugar estavam sepultados clandestinamente todos os descendentes da família Bonaparte, que eram resultado das ligações ilícitas daqueles que constituíam um grande clã que governou praticamente a Europa. Para evitar escândalo, Napoleão mandara reservar uma ala para sepultar os membros da família que não tinham registro legal, nem faziam parte oficial dos seus descendentes. Mas havia uma peculiaridade. Aquele cemitério havia cerca de 130 anos atrás fechado aquela ala que nunca mais foi aberta. E os que estavam inumados não tinham identificação.
Messier de Pio achou interessante a coincidência, entre aspas, mesmo fantástica, como parecia a história de Denise Créteil. Esta informação era um dado a considerar. Ele resolveu de maneira audaciosa o último lance. Hipnotizou uma semana depois a jovem senhora Denise Créteil. E tomando do seu automóvel, pediu-lhe que os guiasse, a ele e a comissão, à cidadezinha de Épernay. Em transe hipnológico, Denise Créteil fez que contornassem a grande perimetral parisiense e que saísse pela porta de Ivry, na direção de Épernay. Quando lá chegou, ele pediu-lhe que conduzisse o grupo ao castelo de Épernay. Ela saltou do automóvel, andou algumas quadras, encaminhou-se para a periferia da cidade, acercou-se de um velho castelo, e diante do portão de ferro batido, ela descreveu as cenas interiores da casa antiga. Aproximaram-se. Acionada a aldraba da porta, o mordomo abriu-a. Ela adentrou-se. O investigador explicou de que se tratava. Era agora patrimônio da França o castelo. Aquela era uma segunda-feira e não estava aberto à visitação pública. Mas ele trazia autorização para poder adentrar-se. E logo quando ela entrou no grande hall, olhou em derredor e perguntou: onde está aqui uma grande tapeçaria que Madame Sévigné comprou no ano de 1812? O mordomo foi colhido de surpresa e perguntou à jovem como sabia. Eu me recordo. Ela descreveu a tapeçaria e ele elucidou que Paris, quando se tornou cidade aberta, e os alemães invadiram a França, os objetos de arte haviam sido retirados e guardados nos subterrâneos, inclusive em alguns dos subterrâneos do Louvre. A tapeçaria fora mandada a Paris e não retornara até então, apesar dos zeladores reclamarem sempre das autoridades. Messier de Pio estava diante de duas hipóteses. Ou a hipótese da memória extracerebral, em que ela sabia de um dado que não colheu através dos métodos tradicionais, ou graças a uma pregnância, ela teria captado uma radiação do objeto que ali esteve por muitos anos. Ou então, ela se lembrava de uma maneira paranormal, de algo que daria uma evidência à realidade da reencarnação. Denise Créteil subiu a escada bifurcada de mármore de Carrara e, ao adentrar-se pelo imenso corredor ladeado de vários cômodos, começou a dizer: aqui era o escritório de Madame, aqui era onde eu dormia, ali era o antigo comedor. E depois de identificar os vários departamentos do castelo ante o assombro do mordomo, que não a tinha visto ali antes, ele confirmou, quando ela disse gostaria de descer a adega e atravessar o corredor subterrâneo que vai dar na Catedral de Épernay. Madame Sévigné tentou fazer esta passagem secreta, naturalmente para algum momento inesperado, para que nós nos pudéssemos evadir. O mordomo disse que não havia esta passagem secreta. Ela disse: como não há? Eu morri lá, num dos quartos que ladeiam o subterrâneo. Foram à adega. Quando passavam pelo úmido e estreito corredor, Denise Créteil teve uma convulsão. Começou a golpear a parede e gritou: eu morri aqui. Aqui há uma passagem. Desmaiou. O hipnotizador despertou-a e começava-se agora um novo problema. O senhor de Pio apresentou a questão às autoridades do patrimônio da França. Solicitava permissão para pôr abaixo aquela parede. Ele se comprometia a restituí-la com o mesmo material
utilizando-se de técnicos em demolição e em reconstrução. Se fosse verdade, estava-se diante de uma evidência, e esta evidência levaria a outras conclusões. As autoridades permitiram, desde que se não danificasse o patrimônio da cultura francesa. A parede foi posta abaixo, e havia ali um corredor que estava desativado fazia mais de 100 anos. Denise Créteil adentrou-se com a comissão, ela novamente em transe, que trazia archotes para iluminar. E passando por um véu, teve outra convulsão e disse: eu morri aqui. Aqui esteve o meu cadáver depois da grande hemoptise. O corredor subterrâneo levava à parte posterior do altar-mor da Catedral de Épernay. Monsieur Dupuy termina o seu relatório dizendo: os dados da informação de Denise Créteil são absolutamente exatos. Deixo a interrogação. Pregnância, teria ela a capacidade de deixar-se impregnar por fatores que não podemos explicar, mas que os paranormais captam? Reencarnação, fraude, impossível. Porque nós pesquisamos Denise Créteil por vários anos. Conhecemos o caráter moral e a imensa gama de testemunhas elimina a hipótese da fraude. Cabe à posteridade dizer que fenômeno é esse de Denise Créteil, Maglise, que se lembra de uma existência anterior. Analisando esses fenômenos admiráveis da memória que desperta sob ação regressiva na hipnose, ou da memória que se recorda espontaneamente de fatos que jaziam adormecidos, o então psicólogo, mais tarde parapsicólogo Ramendra Nath Banerjee, do Instituto de Pesquisas de Jaipur, em Rajasthan, na Índia, apresenta à psicologia contemporânea uma proposta de certo modo surpreendente. A criatura humana é dotada de duas memórias, diz Banerjee: a memória genética ou cerebral, aquela que arquiva dados e informações desde o nascimento até a morte, e que é também portadora das lembranças arquetípicas das gerações passadas. E uma memória que não é cerebral, é uma memória extrafísica, graças à qual o ser sabe aquilo que ele não aprendeu. E fazendo uma análise psicológica da aprendizagem, Banerjee, estudando as técnicas e métodos psicológicos da própria aprendizagem, diz: a memória normal, cerebral, é capaz de aprender as coisas dentro de 4 manifestações. Por automatismo, a pessoa toca e automaticamente aprende. A pessoa vai dirigir um veículo, faz uma vez, repete-o e automatiza. Além da consciência, o fenômeno automático brinda com a aprendizagem de alguma coisa. É uma técnica, a técnica automática ou da repetição. A segunda técnica é aquela através do erro e do acerto. Tentemos uma experiência, erramos, repetimos, acertamos, volvemos, erramos, fazemos outra vez, acertamos, insistimos, acertamos, automatizamos. A técnica do erro e do acerto chamaríamos a técnica do exercício tradicional. Pronunciamos a palavra errada, alguém corrige, pede-nos para repetir. Volvemos a enunciá-la equivocada. Outra pessoa diz a palavra que você falou sem a dizer errada. Para não fixar, pronuncia-se de tal forma. Nós fixamos, através agora do acerto. Não esquecemos mais. A terceira possibilidade ou metodologia foi criada por um psicólogo alemão,
o Dr. Kaufmann Keller, ele percebeu que periodicamente nós descobrimos que sabemos uma coisa que não sabíamos que sabíamos. E ele deu a essa descoberta a palavra inglesa insight, iluminação. E para demonstrar a iluminação, ele fez uma experiência com o chimpanzé. Colocou um chimpanzé numa jaula e a uma distância regular, digamos, não alcançável pelo braço, ele colocou atado a uma corda que se movia em rodanas um cacho de bananas. Dentro da jaula, ele colocou 2 pedaços de metal, um deles com a ponta curva, que se podiam ajustar através de uma rosca, que se alguém acoplasse, poderia alcançar o cacho de bananas e trazê-lo à jaula. Colocou o chimpanzé, armou o cenário, fechou o quarto e através de um espelho, de fundo duplo ou falso, ele podia ver sem ser visto. Começou a observar a reação do chimpanzé. O animal olhou o cacho de banana, que é o seu alimento preferido, e tentou alcançá-lo. Saltou, agitou-se na jaula, mas ele estava proporcionalmente colocado a uma distância impeditiva do alcance. O animal insistiu, deu-se conta das 2 hastes metálicas, tomou uma e tentou golpear o cacho de bananas, que estava fora do alcance. Então ele atirou a haste do chão, saltou, parou e tomando a outra haste, quase que por um instinto irracional, acoplou-as, então puxou o cacho de banana. Insight. E ele estabeleceu que todos nós somos objetos de insight. Se nós olharmos na história da literatura brasileira, recordarmos que a tradição narra que um dia, quando orava diante do altar de Nossa Senhora da Ajuda em Salvador, Vieira teve o estalido na cabeça e tornou-se sábio. Em realidade, o estalido é fictício. Ele teve um insight. Adentrou-se no conhecimento que ele estava adormecido. Ele adquiriu a percepção de toda esta herança que Carlos Gustavo Jung denominou de arquétipo individual ou de arquétipo coletivo. A memória genética, aquele conhecimento que foi transmitido através dos genes e dos cromossomas. Eu também tive um insight, porque também sou gente. Quando eu era menino e aprendi a cantar o hino nacional, amando o Brasil e amando o hino nacional, eu me admirava de um detalhe: a verdura sem par destas matas. E como a minha professora tinha um acento muito aberto, eu aprendi a dizer: a verdura sem par desta mata. E na minha terra, Feira de Santana, verduras são as legumináceas. Eu dizia, mas o Brasil é um país extraordinário. Imagina-se quanta alface, quanta couve, quanta coisa tem embaixo das matas. Cheguei à idade adulta com essas verduras todas na cabeça. Certo dia, eu ia um tanto distraído quando tive um insight. O meu insight foi este: não é verdura, é verdura, eram matas verdes. Eu fiquei profundamente decepcionado. O Brasil não tinha nada, nem sequer verdura. Tinha apenas verdura. O insight é uma técnica de aprendizagem. Mas a quarta técnica é a técnica cognoscitiva. A do raciocínio, a do conhecimento, a da pesquisa, a da análise. Quando o conhecimento escapa destas 4 técnicas de aprendizagem, é um conhecimento paranormal. E quando a memória recorda, não é a memória genética cerebral, é a memória extracerebral. E Banerjee elucida. Viveu na cidade de Chandagali uma criança que nasceu no mês de dezembro do ano de 1950. No ano de 1954, este menino estava sendo banhado pela sua genitora e fez uma traquinagem qualquer.
A mãe aplicou-lhe uma palmada. O menino fez um quadro de estupor e disse: não me bata. Se você voltar a bater-me, eu me irei de casa para a casa da minha esposa. A mãe achou muita graça, porque apesar da precocidade hoje nesta área, no ano de 1954 era muito precoce uma criança de 4 anos querer ir para a casa da sua esposa. Ela, en passant, perguntou: muito bem, e quem é a sua esposa? A Lódia Devi. Ah, que bom. Por certo, você sabe onde ela mora? Sim, eu sei, na cidade de Itani. Ah, mas... Então ele voltou a ser criança. Mas o menino ficou com o estado de consciência alterada. A partir daquele momento não era mais a mesma criança. No dia seguinte a mãe surpreendeu chorando e perguntou-lhe: por que você está chorando, Munesh? Saudade da minha esposa. Mas meu filho, você tem apenas 4 anos, mas eu tenho uma esposa que se chama Alódia Devi. A mãe achou aquilo curiosíssimo, porque ela era de cultura não reencarnacionista. Obedecendo à tradição do Corão, ela não aceitava nem a sua família a reencarnação, mesmo popular na Índia. Outro dia, em que o menino parecia abstraído do ambiente em que estava, ela perguntou: em que pensa, Munesh? Na minha esposa, no meu filho e no meu jumento. Eu me recordo da minha casa, mamãe. E descreveu a casa. É uma casa na margem de um rio cercada de laranjeiras, normalmente em flor. É uma casa branca. E eu me recordo dos olhos da minha mulher. E a partir daí, Munesh passou a ter uma dupla personalidade. Era criança normal de 4 anos e subitamente era uma criança que dizia umas coisas estranhas, que assumia uma personalidade que não condizia com a sua idade físico-mental. A mãe levou a criança ao médico e ele constatou uma alteração nervosa no comportamento do menino, dando-lhe calmantes. Porém, Munesh não mais voltaria àquele estado que antecedeu ao banho. A mãe preocupada, as mulheres são assim, se preocupam muito, não aguentando guardar aquele segredo, porque mulher não guarda segredo, nem homem. A função do segredo é a gente contar ao melhor amigo, para que ele conte ao melhor amigo, e esse conte ao outro amigo. Ela contou à amiga e disse: por Deus, é segredo, nós somos adeptos de Maomé, e eu não desejo uma situação religiosa desagradável para nós. E a vizinha lhe disse: esteja tranquila, eu sou um túmulo aberto. E naturalmente ela também tinha uma amiga que aguenta guardar segredo. Contou a sua amiga, que contou a outra, e à tarde a cidade inteira sabia. Porque a vantagem do segredo é esta: todo mundo sabe e faz de conta que não sabe. A notícia se fez popular, viajou e chegou até Nova Delhi, 2.000 quilômetros de distância. Porque o segredo viaja maravilhosamente. Banerjee anotou os dados daquela criança, porém não teve interesse de visitá-la, porque eram dados muito superficiais. Mas a notícia viajou também, e quando Munesh contava 6 anos e 6 meses, certo dia pararam à porta da sua casa 2 senhoras veladas, brahmanes. Uma delas era alta, esguia, jovem. A outra era menos alta, gorda, mais idosa. Aproximaram-se do tio-avô de Munesh, observe o diálogo de Banerjee, e perguntaram: é aqui que mora uma criança que diz ser a reencarnação de Bhajan Singh? O senhor disse: é aqui. Pois faça-me o favor de chamá-lo, porque eu sou a mãe de Bhajan Singh e gostaria de conversar com ele. O tio-avô diz textualmente: Munesh, aqui está a tua mãe da vida de Bhajan Singh.
A criança vem correndo, 6 anos e meio. E a tradição Brahmani manda que se toque o pé ou beije a mão. Destende-lhe a dama a mão. O menino curva-se e quando vai beijar a mão, levanta a cabeça ousadamente e diz: você não é minha mãe, você é minha esposa. A senhora sorri e diz: eu sou a mãe de Bhajan Singh. Como tenta me enganar? Será que eu me esqueceria dos seus olhos tentadores? E ela diz: como você pode dizer que eu sou a esposa de Bhajan Singh? Porque eu me lembro, antes de eu me casar com você, eu namorava com a sua irmã. E para poder pedir você em casamento, eu prometi que ia casar-me com ela para poder entrar em casa. E na hora do pedido, eu pedi-lhe a mão, causando uma grande surpresa à família. E casei-me com você, não é verdade? Ela disse: é verdade. Eu sou a Lodya Devi, a viúva de Bhajan Singh. Mas eu desejo que você me dê uma prova. Nesse ínterim, os vizinhos que detestam a vida do vizinho já haviam chegado e formado um grupo à porta, como quem não quer nada. A senhora olhou para um lado para outro e Munesh perguntou: desejo uma prova pública ou uma prova particular? Pública, naturalmente. Ele disse: eu me recordo que antes de morrer no ano de 48, eu havia viajado à cidade de Agra para fazer os meus exames complementares na universidade. Quando retornei, você estava brigada com a mãe. E eu, desesperado, dei uma surra com um pau de bater manteiga, porque na Índia os maridos batem na mulher, como aqui no Brasil, em que as mulheres batem nos maridos. E quando ele dava a sova, o pau arrebentou-se, feriu-a no cotovelo, deixando-lhe uma cicatriz. Quer mostrar? A senhora levantou a manga do vestido, lá estava a cicatriz. Mas ela disse: ora, esta é uma coincidência. Qual é a mulher na Índia que ainda não apanhou de seu marido? Aliás, uma política saudável. Eu quero agora uma prova particular. Ele disse: aqui. Ela disse: não, quero na alcova. O menino adentrou-se em casa com as 2 senhoras, seus pais, e lá esteve por mais de 2 horas. Quando saíram, a vizinhança não aguentou e perguntou: então, é ou não é? E a senhora disse para esses verbos: esse diabo é a alma do meu marido, porque só meu marido sabe da nossa intimidade no tálamo conjugal. Banerjee acrescenta: na Índia é considerado crime passível de punição severa desvelar o relacionamento conjugal a ouvidos alheios, mesmo na corte para o processo de divórcio, chegando a ter uma pena das mais cruéis, que é a da extinção da vida. E o menino conhecia o relacionamento conjugal da senhora Singh. Ela saiu agora desolada, saiu feliz e desapareceu. Foi quando Banerjee, cientificado desse detalhe significativo, veio de Nova Delhi, entrevistou o menino, gravou a época, fez o filme, gravou em fita magnética e resolveu um desafio. Propôs à família levá-lo a Itani, a 400 quilômetros no alto das montanhas. A família aceitou o desafio. Banerjee, os pais e a criança dirigiram-se de automóvel a Itani. No dia seguinte, estando na cidade, Banerjee pediu ao menino para que provasse que ele havia vivido ali. E ele disse: eu me lembro que naquela casa morava o senhor fulano de tal. Eu me recordo que esta é a rua X, aquela é a Y. E começou a contar fatos pitorescos. Convidadas algumas autoridades locais, as autoridades riam e diziam: este menino faz nos lembrar o senhor Bhajan Singh, que era da nossa comunidade e contava estas mesmas histórias. Ele morreu vitimado pelas febres no ano de 1950, no mês de janeiro, conforme o menino narrara a Banerjee na entrevista que tivera. Banerjee ainda desejava de uma evidência que eliminasse qualquer hipótese de pregnância
de telepatia, de hiperestesia indireta do inconsciente, perguntou ao menino se ele era capaz de identificar a sua casa. Como não? Vamos lá. E saíram com uma comissão, os recém-chegados e pessoas locais. Ele foi até uma casa à beira de um rio, empurrou a porta e, ao adentrar-se, começou a reclamar. Que horror! Que fizeram com a minha casa? Os residentes vieram à sala e reclamaram da invasão de domicílio. Banerjee explicou que era uma experiência científica. E o menino disse: por que pintaram com esta cor berrante a minha sala alvinitente? E o homem disse: bem, é que nós compramos esta casa há 7 anos atrás, na mão da viúva Alódia Devi, que, desgostosa com a morte repentina por febres do seu marido, transferiu-se para uma cidade aqui próxima. E como eu estava noivo e me ia casar, a minha esposa, que detesta esta coloração esmaecida, pediu-me para colocar a cor do seu sari, amarelo, e eu pintei a casa. Ele disse: muito bem. Ali, antes de morrer, eu havia deixado uma cantoneira com a deusa Shiva e com algumas moedas de ouro. A minha esposa estava grávida e eu prometi que daria uma grande oferta à deusa se o parto fosse normal. Deixei 9 moedas de ouro. O homem disse: está explicado. Quando eu comprei a casa, eu não sou adorador de Shiva. Derrubei a estátua. Quando ela caiu, estava recheada de ouro. Hoje eu até sou devoto de Shiva, para ver se ela me manda mais alguma moeda. E eu nunca entendi o fato. Banerjee levou à cidade em que residia a viúva, confirmou, e ao terminar a pesquisa, ele faz uma série de análise de várias hipóteses para concluir só a reencarnação para explicar o caso de Munesh Bhajan Singh, cuja memória não é cerebral, é extracerebral. Ademais, Banerjee já havia pesquisado à época 116 casos de crianças que se recordavam de que haviam vivido antes. E ao morrer, ele tinha um fichário de mais de 1000 crianças que direta ou indiretamente ele havia pesquisado no Nepal, na Malásia, na Índia, no Paquistão, na América, no Canadá. E ele disse que a reencarnação é uma lei da vida. Banerjee não era espírita, nem espiritualista. Era um psicólogo que se especializou na análise dos fenômenos parapsicológicos e cuja tarefa era pesquisar. Eu não uso palavras que tenham conotações religiosas nem emocionais. Eu constato fatos. As explicações deem as filosofias, as religiões, quem queiram. Mas a palingenesia é uma lei universal, como a gravidade, como a eletricidade, como as leis que vigem no cosmos. A reencarnação é uma lei natural e ninguém pode obstaculizá-la. Eu afirmo, sem nenhum compromisso religioso, ético, filosófico ou de qualquer natureza. As pesquisas de Banerjee abriram espaço para o eminente Ian Stevenson, professor de neuropsiquiatria da Universidade da Virgínia, que, tendo nos meus mais de 60 casos, ele faz uma análise de 20 e submete-os a uma tábua das leis das probabilidades para tentar encontrar respostas que equacionem a genialidade daquelas crianças e a memória extracerebral fora da reencarnação. E não logrando, Ian Stevenson, no original, estabeleceu 20 cases suggestive of reincarnation, 20 casos que sugerem a reencarnação. Como cientista, ele deixa o espaço em aberto para que o futuro traga a prova fundamental. Mas ao lado dessas experiências notáveis, desde o ano de 1885, na cidade de Barcelona, um eminente investigador
deu início às regressões de memória, realizando a tentativa de descobrir se a vida existe antes da concepção fetal. José, com a vida, leva os seus pacientes até a concepção. Depois pede-lhes que salte no escuro do passado. E aqueles pacientes diziam: eu vivi aqui em Barcelona, meu nome é fulano de tal, residi à rua X, morri na data Y. Ele realizou pesquisas e comprovou até 4 reencarnações, as outras por falta de dados, abrindo espaços para uma equipe notável de investigadores na área: Marata, Bouvier, Tartaruga, Alberto Deglan de Rochat, o eminente diretor da Escola Politécnica de Paris. E todos eles são unânimes em afirmar desde aquela época e o começo do século XX de que somente a reencarnação pode explicar, não apenas a justiça divina, mas uma série de interrogações que jaziam sem respostas. A psicologia reconhece, desde há muitos anos, um fenômeno curioso em francês, déjà vu. Certo dia chegamos a um lugar e temos a impressão de que o lugar nos é familiar. Outras vezes encontramos alguém e temos a impressão de que já conhecemos aquele alguém. Contam-nos um fato clássico e nós terminamos o fato e damos-nos conta que nos não recordávamos porque nunca havíamos lido este fato. Todas estas experiências foram aglutinadas no fenômeno psicológico déjà vu. Essa tentação do já visto, já ouvido, já sentido iria colaborar para interpretar outro grande enigma na área da psicologia: a simpatia e a antipatia. Por que pessoas há que nos são tão simpáticas, na razão direta em que outras nos são tão antipáticas? Olhemos uma pessoa e gostamos ou não gostamos. A fisiologia diz que é uma reação sanguínea. O organismo recebe na corrente sanguínea uma descarga de adrenalina. Mas isto é efeito, não é causa. A emoção do contato psicológico faz que a adrenalina seja projetada na corrente sanguínea e se tenha a reação. Porém, a emoção é que gera a sensação e não esta produzindo aquela. Daí a simpatia e a antipatia, que foi estudada por Pierre Janet, encontra a resposta na reencarnação. Porque pais odeiam filhos, a recíproca é verdadeira. Nubentes que se amam, repentinamente algum fator desencadeia algo adormecido no inconsciente e a pessoa é tomada de um horror, de uma estranheza, de uma ira, chegando aos uxoricídios. A reencarnação demonstra que a nossa existência corporal não é a única no mecanismo infinito da nossa vida. Jesus o disse no Evangelho. A colocação está disfarçada pela tradução maliciosa, que colocou a palavra de ressurreição com duplo sentido. Ressurreição que no Evangelho quer significar duas coisas distintas, para negarem a palavra exata, reencarnação. Todos nós que o lemos ou ouvimos alguma vez, recordemos-nos da ressurreição dos mortos. O retorno dos mortos à vida. O retorno que é a ressurreição. Retornar da sepultura. E a ressurreição da carne, que é reencarnar. Esse detalhe está especificado no diálogo de Jesus com Nicodemos. Havia um doutor da lei, narra João, que era um dos príncipes do Sinédrio, a alta corte de 72 juízes. E ele, interessado em conhecer aquele peregrino judeu, vai manter um contato com ele. O admirável Daniel Rups, em um livro memorável, Nos Tempos de Jesus, diz que esse encontro foi na casa de um amigo comum. O evangelista não diz onde se deu, e ele elucida. O príncipe
não iria na casa que ele estava hospedado porque não queria ser visto. Tampouco recebe na sua casa para que os escravos não comentassem. Como é natural entre políticos, o encontro é na casa de uma pessoa intermediária. E a única pessoa que testemunhou foi João, que deve ter ficado à porta para impedir que alguém perturbasse o diálogo. E o diálogo é o mais transcendental. O Evangelho já começa da resposta, o que faz pressupor uma pergunta. Em verdade te digo, que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E o interrogador, surpreendido, pergunta, numa contra-indagação, como pode um homem que já é velho entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? É óbvio que ele entendeu o que era nascer de novo. E Jesus elucida, é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. O diálogo se alonga, mas isso nos interessa. As religiões que se derivaram do cristianismo primitivo, que era reencarnacionista, como consideramos aqui ontem no seminário, estabeleceram que o renascimento dá-se através do batismo, pela aspersão ou pela submersão na água, para limpar a criatura do pecado original, que não houve. O pecado da desobediência. Desobedecer não é pecado. A desobediência é uma técnica de aprendizagem também. A pessoa desobedece para errar e aprender a não fazer mais aquilo em que se enganou. E como a Bíblia é um livro machista, e Deus de Israel é machista, que odeia as mulheres, fez da figura mitológica de Eva a criatura frágil, que está demonstrado ser um grande equívoco da psicologia ancestral. Quando nos lembramos de Margaret Thatcher, de Golda Meir, de Indira Gandhi, quando nos recordamos da extraordinária Marie Curie, quando temos na mente a figura notável de Florence Nightingale e de milhares de mulheres que mudaram a estrutura do pensamento da Terra, a velha colocação da fragilidade de Eva rui na parábola simbólica do primeiro casal criado por Deus para povoar a terra. É óbvio que Adão significa raças primeiras, as raças adâmicas, não um homem solitário feito de barro com hálito divino para dar-lhe vida, e que Deus, percebendo-lhe a solidão, arrancou-lhe uma costela e modelou a mulher. Que Deus malicioso! Poderia ter modelado outro homem, poderia tê-los feito assexuados, e já não haveria problema. Mas como Deus não tem muita segurança daquilo que faz, modelou uma mulher e colocou ali ao lado. Eles eram felizes no paraíso, e podiam utilizar-se do paraíso inteiro, menos da árvore do bem e do mal. Deus também era perverso, porque proibir é despertar interesse. A psicologia hoje nos diz isto: tudo que é proibido é cobiçado. Como de tudo, menos desta árvore. O resto não prestava mais, aquela árvore que era interessada. E então, o demônio tomou aspecto de uma cobra e não de um cobro. E tentou Eva, que era fraca, fazendo que ela comesse da maçã da tentação. Eles descobriram-se desnudos e adquiriram a malícia e foram expulsos do paraíso. Não entraremos em detalhes, que a psicanálise explicou muito bem esta problemática desde Carlos Gustavo Jung. É óbvio que se trata de uma figuração oriental, como todas as mitologias religiosas do passado no Oriente, mas para limpar do pecado original. E eu me pergunto, e os esquimós que não são batizados? E os povos da África? As tribos primitivas? Diz os teólogos que o sacrifício da cruz livrou-os do pecado, mas a nós não. Nós necessitamos de limparmos-nos do pecado. Até aí muito bem. Mas que seria a água, a limpeza batismal? E que Jesus submeteu-se ao batismo, porque ele também tinha o pecado, apesar de dizerem que Maria fora concebida sem pecado. Mas ele se batizou
para tirar o pecado. Quando em realidade ele diz a João, quando João o vê, e ele desce a Betabara, a casa da passagem, para batizar-se, João diz, batiza-me tu. Não, faz-o tu, para que se cumpra aquilo que está escrito. Porque estava escrito que o Messias deveria ser banhado nas águas sagradas do Jordão. Outra lenda, todos os rios do Oriente onde a água é escassa são sagrados, como a terra é sagrada onde não se pode colocar calçados de peles de animais, tem-se que estar de pés descalços. Uma outra tradição mitológica, então Jesus foi batizado, mas disse João, eu batizo com água, aquele que vem após mim batizará com o fogo do Espírito Santo, a transformação moral. Se nós analisarmos a resposta de Jesus, teremos duas vertentes de lógica reencarnacionista. A primeira é a tradição do processo da evolução da matéria. Para Tales de Mileto, 600 anos antes de Jesus, a matéria se derivou da água. E na Bíblia está explícito. No começo era Deus, e o Espírito de Deus vagava sobre as águas. Só haviam águas. Então Deus disse, saiam das águas as terras. E o hebreu sempre considerou que tudo que havia na terra se originou das águas. A matéria era um fenômeno das águas. Nascer da água é ter um corpo novo. Mas se nós examinarmos à luz da embriologia, da embriogenia, ciências contemporâneas, nascer da água é assumir um novo corpo. Porque o primeiro momento da vida é o espermatozoide fecundando o óvulo nidado. Uma gota d'água percorrendo a trompa de Falópio para fecundar uma gota d'água gelatinosa envolta por uma película nidada. E quem resgatar a dívida, feitio por feitio. Não necessitaríamos de tanta elucidação se olharmos na terra a paisagem da justiça divina. Quando se diz que Deus é amor, no entanto permite que nasça uma criança idética. Por quê? A quem ele está punindo? A mãe. Mas a mãe, coitada, é um ser infeliz. Ao conceber a criança e estando contaminada pela AIDS, ela sequer tinha a ideia da sua e da tragédia da sociedade. Quando nasceu a criança, ela se evadiu e deixou-a na maternidade. Então ela não está sendo punida. Seu sentimento de amor e sua consciência são primários. Está punindo a criança. Por quê? Segundo a tradição da existência única, o espírito foi criado naquela hora. Por que está sofrendo? A reencarnação vem em socorro da interrogação. É que esta não é a existência única. O ser que habita este corpo em processo degenerativo é alguém que a si próprio se perturbou usando o mal da vida e do corpo numa existência transata, numa encarnação anterior. Quando olhamos a diferença cultural dos povos, as supercivilizações europeias e americano do norte e o barbarismo da Nova Guiné, o homem está se alimentando de carne crua, porque só há pouco descobriu fogo. E vemos o astronauta guiado pela cibernética sair da Terra e uma bólide espacial sair do sistema para interrogar outros ninhos além da nossa galáxia ou da nossa galáxia no outro sistema. Nós perguntamos, foi o mesmo Deus que fez esse biótipo extraordinário e aquele ser primitivo que vive da caça, da selvageria, da antropofagia, que ainda faz sacrifícios humanos? Porque nós, dotados da inteligência, e eles daquele supremo abandono, terão eles o mesmo nível de consciência que nós outros? Quando morrerem, para onde irão? Para o céu? Não merecem. Porque eles não têm discernimento, eles não lutam. A sua luta é animal, no bom sentido da palavra, é primária. Para o inferno? Não, eles não têm culpa. Imaginemos outra hipótese. Um homem que durante 70 anos é um exemplo de cidadão, é um notável cristão, cumpridor dos seus deveres religiosos, frequenta o culto,
atende às necessidades da sua doutrina ortodoxa. A partir dos 70 anos, ele passa a ter uma degenerescência cerebral, um problema de natureza psiquiátrica, sem dar-se conta. Vem-lhe uma arteriosclerose senil ou natural, e ele muda de comportamento, torna-se agressivo, blasfema, abandona a religião, torna-se mal da família, renega a fé pelos códigos escriturísticos dessas doutrinas. Se ele morre assim, morre fora da graça, vai para o inferno. Um outro, 70 anos, é mau, impiedoso, perverso, avaro, sensual, pusilânime. Aos 70 anos enferma e arrepende-se da sua vida. Está a morrer no momento terminal. Chega a determinado religioso e lhe propõe: aceita Jesus como seu salvador. Ele não pode falar e diz: dê uma senha, pestaneje. Ele pestaneja. Quem é que não aceita nesta hora? Vem outro religioso, sem crítica, é uma análise filosófica, e diz: e se você aceitar a Eucaristia, arrependendo-se dos seus pecados, está perdoado de todos os crimes, perdão pleno. E a pessoa arrepende-se honestamente, deflorou jovens e relegou-as ao bordel, foi um criminoso consciente, denigriu famílias, explorou, furtou e roubou, arrepende-se, morre, vai para o céu. Onde a justiça? As nossas, que ainda são leis semelhantes a nós, leis arbitrárias, são muito mais justas do que esta incongruência de natureza transcendental. A reencarnação vem dizer que o julgamento é da consciência, que ninguém ludibria. Deus está em nós com as suas leis, em nosso nível de consciência. Por isso, a nossa responsabilidade está no grau da nossa capacidade de consciência, de discernimento, de maturidade. Aquele homem primitivo reencarnar-se-á. Quando me recordo, por exemplo, do 5º século da Grécia, Péricles, a grandeza de Fídias, de Sófocles, dos grandes trágicos, dos grandes estetas, no século V antes de Péricles, e vejo a Grécia hoje, com o povo nas suas várias ilhas, semi-primitivo. Onde estão aqueles gênios? Quando me recordo das grandes dinastias egípcias, Tutankhamon, Mer-Nefertari, Ramsés II, os construtores da Esfinge, das pirâmides de Quéops, Quéfres, Miquerinos, o Vale dos Reis, a opulência daquele povo, e o egípcio hoje em uma faixa de terceiro mundo cultural. Por quê? Como pode a raça ter degenerado e a inteligência ter desaparecido? Porque aquela coorte de espíritos neoterrestres que vieram de um outro planeta, não necessariamente do nosso sistema, mas de uma outra área de inteligência, e que mergulharam na Terra para nos promover a cultura, aqui estiveram como pedagogos e voltaram para que nós evoluíssemos. A reencarnação balsamiza a dor da saudade, preenche as incógnitas. Não neguemos o fenômeno genético, as heranças, em absoluto. A ciência espírita marcha ao lado da ciência em todos os seus espaços. E aceitemos a interferência de genes e de cromossomas, apenas que, além desses genes e cromossomas modeladores, de alguma coisa que nos traz a herança dos antepassados, ao espírito que modela através do perispírito. Ele é o modelador do corpo que necessita para evoluir. Se a vossa mão, braço, perna ou língua são motivos de escândalo, cortai-os. Melhor entrar na vida sem eles do que com os membros escandalosos. É uma parábola. Melhor que nós castremos-nos eticamente e eliminemos o membro que nos causa espécie, erros e crimes, a tê-los e tendo-os continuarmos degenerados, praticando erros. A doutrina espírita veio trazer ao cristianismo as luzes
que os dogmas apagaram a partir de 556, quando a reencarnação foi retirada dos códigos da igreja cristã primitiva. E veio demonstrar a justiça de Deus. Estamos na terra, meus amigos, para ser felizes. Não somos Judas Asveros, aqui peregrinando para sofrer. Acabou-se o tempo desta litania da dor. Agora é a hora do progresso. Reencarnemos-nos para ser felizes. Não estamos aqui para pagar. Estamos aqui para retificar erros, corrigir equívocos, fomentar o progresso. E não pretendemos que a reencarnação explique toda a onda de criminalidade que a nossa justiça injusta na sociedade gera. Quando vemos a miséria social e econômica que avassala a terra, pessoas desinformadas dizem, bom, é por causa da reencarnação. Essas pessoas miseráveis de hoje estão pagando os crimes de outra vida. Não! A miséria social, econômica, deriva de sentimentos injustos de uma sociedade ainda ególatra. Os efeitos virão naqueles que fomentam leis injustas e que exploram a ignorância, que exorbitam do poder, que se locupletam, destruindo os deveres a benefício de pseudos direitos que elaboram para si mesmos. A reencarnação cobrará a estes. A miséria é um fenômeno lamentável da nossa condição evolutiva, que nos cumpre sanar através do progresso, promovendo o homem, educando, despertando para os deveres. Mas a reencarnação explica a solidão, a soledade, a melancolia, os fenômenos teratológicos, as enfermidades dilaceradoras, determinado número de acidentes, não todos, por causa da imprevidência, da negligência, do desrespeito às leis. Uma pessoa que atravessa o sinal luminoso quando está fechado e é vítima de um acidente não estava no karma. Ele provocou. Uma pessoa que se mata não estava no karma. Um ato de rebeldia, ele que assumiu a responsabilidade. A pessoa que parte para agredir não estava no karma. É um desrespeito ao direito alheio e é um abuso da sua liberdade. O limite da liberdade está na liberdade do outro. Você virou muito bem Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. O espiritismo na codificação kardeciana é o Cristo que volta, trazendo-nos as leis de amor para ajudar-nos no báratro e nas dificuldades em que nos encontramos. A reencarnação elucida-nos quanto ao ontem, promovendo-nos na direção de amanhã, dizendo-nos, aqueles que hoje choramos, estemos a colher a amargura que semeamos, mas nem por isso deveremos ficar chorando e pranteando e lamentando. Tenhamos uma resignação dinâmica, nada de ficar no choro. Levante-se e retifique, promova-se, trabalhe. O bem que faça anula o mal que fez. Por que existe o mal? Por causa da negligência dos bons. Os bons são relativamente cômodos e deixa para lá. Os impetuosos tomam os espaços e proliferam o crime. O espiritismo veio formar homens rígidos, criaturas firmadas naquele propósito de bem servir, não de pessoas tíbias, medrosas, tímidas, humildes no sentido pejorativo. Ah, eu sou humilde, eu não me meto nisso não. Covardia moral. A verdadeira humildade foi desenvolvida por Cristo. Humílimo, mas preferiu a morte a anuir com o poder escravo da época. Preferiu a cruz à bajulação a César, aos governantes de Israel, porque era humilde, possuindo uma consciência infinita de dever. E mesmo na cruz, porque era humilde e amava, ele nos exortou, perdoando, interferindo a Deus, para que o nosso delito fosse compreendido em nossa imensa ignorância. O Espiritismo hoje restaura essa beleza primitiva do Evangelho e propõe uma ética nova, a ética do amor. Que nos amemos. Se não podemos ter pessoas absolutamente iguais, o que é impossível, que nos amemos em nossas diferenças. A beleza da harmonia não decorre da identidade, senão das diferenças, formando um caleidoscópio harmônico.
Desejamos que os outros pensem como nós. Exponhamos sem impor. E cada um siga a sua trilha, porque a meta é a felicidade. Encontrando a felicidade no bem servir, no bem fazer, no bem amar, marchemos na direção do Cristo, para que no momento grave como este, que a todos nos diz respeito, possamos ouvir na acústica da alma a voz do Mestre dizendo: Sinite parvulos, venire ad me, ó vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Esta voz em nossa alma está concitando-nos ao amor, falando-nos da divina justiça. Acontece-nos aquilo que é de melhor para o nosso progresso, e dando-nos as mãos, ao invés de fazermos coro ao pranto, o aplauso à revolta, tenhamos a coragem de dizer: Senhor Deus, eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto na terra os cegos, que se debatem na escuridão, que andam tropeçando na solidão, que vivem em desesperação. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa que enora do boiadeiro, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz que preenche nas almas aturdidas o vento que passa dos ramos do ormeiro e as lágrimas do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu me ponho a pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que declama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem, os que vivem na afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos da caridade e da solidariedade, meus que apertam mãos, meus dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de poesias, de psicografias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, o sofrimento, a dor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar,
Porque eu vejo na terra infelizes, amputados, aleijados, deformados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que na outra reencarnação, depois desta expiação, eles também correrão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou uma favela, uma tapera, um ninho, uma casa no caminho, um gravato de Douro, um bangalô, um apartamento duplex, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe, ou de pai, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo. Alguém que nos dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, se eu a ninguém tiver, nem aí eu me desesperarei, nem reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.